Márcia Maria Cruz é jornalista e escritora, doutora em ciência política e mestre em comunicação social. Foi coordenadora do Núcleo de Diversidade do jornal Estado de Minas, coordenou o curso de jornalismo na Faculdade UNA e coordena a comunicação da deputada Macaé Evaristo. É diretora da Agência Social de Comunicadores Teia de Criadores, integra o coletivo de jornalistas negras e negros Lena Santos. Luana Tolentino é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, professora de História da Educação Básica desde 2008. Se dedica à formação inicial e continuada de professores. É pesquisadora do NEA, Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Alteridade da UFMG. Luiz Gifone tem 26 livros publicados, entre romances, contos, crônicas, teatro, ensaio e literatura para jovens. Dedica-se há mais de 20 anos à divulgação da importância da leitura para o bom funcionamento do cérebro. Ocupa atualmente a cadeira 33 da Academia Mineira de Letras. Gostaria de reforçar com os nossos autores a importância da audiodescrição, que é uma atitude que a gente toma no festival para ampliar o alcance das nossas mesas, que são transmitidas ao vivo pelo YouTube, para ampliar o acesso para pessoas com deficiência, principalmente aquelas com deficiência visual. E já que a gente está falando de acessibilidade, um agradecimento aos nossos intérpretes de Libras, Jéssica e Carla. Márcia, com você. Obrigada, boa tarde, todo mundo. Vou fazer a audiodescrição, então, para começar. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos crespos, que vão até o ombro, uso óculos. A cor, eu fiquei pensando qual que era a cor do meu sobretudo. Não cheguei a uma definição, mas acho que é um verde oliva, e estou usando um conjunto bege, com o crachá, né, do FLI Araxá. Boa tarde, sou Luana Tolentino, sou uma mulher negra, de cabelo curto, cabelo crespo. Estou usando um batom vermelho, que eu uso até para ir na padaria. Estou com uma camisa colorida, calça preta, e estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Meu nome é Luiz Gifone, eu sou ficcionista, por isso eu tenho muito cabelo, todo preto, tem pele verde. Agora, quando eu não sou ficcionista, meu cabelo já era, quase já era, eu estou com uma calça jeans azul, uma outra camisa aqui que parece ser verde, e eu sou branco e estou usando um tênis cinza. Será? Foi? Antes dessa mesa começar, nós tivemos uma conversa rápida, né, Gifone e Luana. E a gente decidiu que a gente gostaria de falar um pouco sobre como a memória ela é importante no nosso processo de construção das nossas obras, da nossa literatura. Quem começa? Bom, eu posso começar, é o seguinte, eu acho que a literatura é extremamente importante. Eu tenho 20, igual falou, o apresentador falou que eu tenho 25 anos que eu faço uma palestra sobre a importância da literatura para o cérebro. E eu só escrevo sobre o meu quintal. Só que o meu quintal é o mundo. Eu sou apaixonado por esse planeta e pela Terra e por todas as culturas da Terra, todos os povos da Terra, toda a geografia da Terra. E por isso, como eu não vou ter outra chance de passar por aqui, eu ando por todo quanto é lugar. Eu já escalei montanha com mais de 6.000 metros, já fiz com a minha mulher caminhadas aí de 120 quilômetros, em outras ocasiões fiz mais de 200 quilômetros a pé. Os meus livros todos têm, quando passam fora do Brasil, eles todos têm descrições precisas daqueles lugares por onde eu passei, porque eu fui lá conferir tudo. Eu gosto, então, de trazer o mundo para a minha literatura. Eu sempre trago a cultura alheia para a minha literatura.
de modo que eu sempre me sinto tranquilo para falar do meu quintal, porque o meu quintal é o mundo todo. Nesse livro que eu estou lançando agora, A Vida, a Morte e Outros Penduricalhos, o meu quintal é o Brasil. E a única originalidade que a gente pode ter hoje na literatura, eu acho, é descrever o momento atual. Existem 100 milhões de livros já publicados ao longo da história, e esses 100 milhões de livros já disseram praticamente tudo. De modo que o momento presente, esse momento que nós estamos vivendo, esse nunca foi falado sobre ele antes. E de modo que eu quero pegar esse momento. Então, esse livro conta o Brasil atual, é uma memória do Brasil atual, é alguma coisa que talvez, se ficar, quem olhar ler esse livro daqui a alguns anos, vai falar, como é que era o Brasil lá no ano 2024, depois de um terrível governo que a gente teve, e as consequências, e nós vamos ver como é que era esse Brasil violento, esse Brasil onde a vida perde o significado diante da violência com a qual a gente vive, um país extremamente violento. E eu falo de outros penduricalhos, por exemplo, o amor, o sexo, a ternura das pessoas, e o ódio também está presente no livro. De modo que é essa memória com a qual eu trabalho, e nesse livro aqui está bastante presente também. É uma memória do presente, uma memória em criação. Pode ir. Então, gente, quando na nossa conversa, né, para pensar na organização da mesa, eu trouxe essa questão, essa proposta da memória, né, no sentido de pensar que a memória, esse percurso nos traz até aqui, e essa memória também se faz presente nos escritores que nós tornamos, enfim. E, no meu caso, eu acho que essa questão da memória é algo que se faz muito presente na escrita de nós, mulheres negras, né? Nas histórias que nós temos contado. Hoje, quem esteve aqui presente na mesa da Conceição Evaristo com a Paloma Jorge Amado, eu acho que, e quem acompanha, né, essas autoras todas, como a Bianca Santana, sabe o quanto nós recorremos à memória. E, ao recorrer à memória, e estando num festival literário, eu gosto sempre de falar o poder, a importância dos livros na minha vida, né? Enquanto criança negra que fui, enquanto mulher negra que sou, enquanto pessoa, filha das classes populares, enquanto mulher, filha de uma mãe semi-alfabetizada, enquanto pessoa que experimentou situações de muita precariedade material. Então, nesse percurso, nessas memórias todas, eu sempre gosto de afirmar o que significou para mim, a despeito de toda pobreza, de toda violência racista, crescer em um lar que tinha livros, né? Então, minha mãe frequentou a escola por menos de 2 anos, e meu pai concluiu o antigo ginásio, que hoje a gente chama de 9º ano, né? Sou professora também. Mas sempre houve entre eles, e eu acho que é uma característica muito presente entre as famílias negras, de perceber a importância dos livros, a importância da escola, de permanecer na escola enquanto possibilidade de construir novas narrativas e novos futuros também, né? Então, no meio de tudo isso, o que significava para mim, uma menina negra, ter um pai que assinava jornais? Então, hoje isso pode parecer uma bobagem, né? A gente mal vê jornal impresso, mas morar em uma casa que todo dia de manhã chegava jornal, né? E aí uma coisa que eu conto nesse livro, na apresentação do livro, que eu lembro de uma colega falando assim: Luana, todo mundo sabe que seu pai não tem dinheiro para nada. E na hora eu não consegui responder. Mas dentro de mim, no meu silêncio, eu falei: mas pelo menos o meu pai é um homem culto. Então, essa cultura, esse prazer pela leitura, esse desejo da leitura,
para mim, a Carolina fala disso no livro dela também, era um distintivo que me dava alguma possibilidade, me dava ferramentas para sobreviver a tudo isso, né? E como que os livros também foram um horizonte para mim. Então, hoje eu vejo esses escritores aqui dando autógrafo, né? Daqui a pouco eu acho que eu vou dar autógrafo também. Então, quando eu tinha 7, 8 anos, eu ficava treinando para dar autógrafo. E deu certo, né? E por que eu queria tanto ser escritora? Né? Esse exemplo do meu pai, eu achava ele um homem tão importante, um homem assim tão bonito, um homem que gostava de ler. E quando eu via escritores na televisão, eu sempre imaginava que escritor e escritora tinha vida boa. Então, hoje, né, que eu me tornei escritora, às vezes não é tão boa assim, mas é uma vida assim, muito diferente da que eu tinha. Então, eu estou contando tudo isso, né, para reforçar também a importância de um evento como esse, a importância do que aconteceu aqui hoje de manhã, essas crianças circulando aqui, né, tendo a sua identidade, a sua condição de gente sendo afirmada, sendo reconhecida por meio de um prêmio, e o quanto é importante, é valioso um evento como esse no interior do Brasil, no interior de Minas. Né? Quantos sonhos de ser escritora, de ser escritor, podem estar sendo fomentados aqui nesse espaço. Quando eu fiz a audiodescrição, eu acabei não fazendo um agradecimento. Então, antes de iniciar minha fala, eu queria agradecer ao Afonso, ao Sérgio, ao Tom, pelo convite. E queria agradecer também a minha mais velha. Né? Eu queria fazer um agradecimento em nome da minha avó, Maria Inácia. E eu achei muito significativo falar dela nesse momento, porque a minha avó, como muitas mulheres negras da geração dela, ela era analfabeta. Quando a minha avó faleceu, ela fazia 2 escolas noturnas para alfabetização. Ela ia em 2 escolas porque ela achava que a leitura e a escrita eram as coisas mais importantes que se poderia ter na vida. Então, ela trazia o livro dela de casa, sempre muito bem cuidado. Então, quando eu estou aqui, né, eu acho que aquele ditado, né, nós somos os sonhos das nossas avós. Né? Então, ter trilhado esse caminho nas letras, né, ter feito jornalismo, ter seguido na vida acadêmica, eu acho que é uma forma de honrar minha avó, a dedicação e o estudo que ela sempre teve. E aí, o meu primeiro livro, foi sobre o Morro do Papagaio, que é uma das maiores favelas de Belo Horizonte. Eu escrevi esse livro como parte da coleção BH, A Cidade de Cada Um, que o Gifone, inclusive, também é autor. Ele escreve sobre a Serra do Curral. E esse livro conta um pouco desse local, né, que tem esse nome que eu acho belíssimo, Morro do Papagaio, porque era o local onde as pessoas iam para soltar a pipa. E ventava bastante, né? E nesse livro, então, eu trabalho com a minha memória e também trabalho com a memória, trazendo as histórias da comunidade. Como eu disse, eu me formei em jornalismo, e isso faz com que também eu tenha essa perspectiva, né? Assim, eu trago esse aspecto que é relativo à memória, mas também busco, de alguma maneira, registrar, e faço isso também numa perspectiva de mostrar de uma outra forma, né, de dar uma outra possibilidade de criar uma nova imagem. Principalmente quando a gente está falando de favela, de mulher, de pessoas negras no Brasil, são tantas imagens cristalizadas sobre nós que é necessário que a gente recrie, né, que a gente mostre outras histórias, outras possibilidades, outras fabulações. E esse livro, Morro do Papagaio, então, foi essa primeira, digamos assim, foi a minha primeira incursão na literatura. Eu procurei, então, trabalhar um pouco com a linguagem jornalística, mas também buscando um pouco da literatura, porque eu queria que as pessoas tivessem a sensação que se tem no morro, né? Que as pessoas pudessem sentir, por exemplo, sons múltiplos que existem no morro, né?
o funk, porque quem nasceu numa favela sabe que o tempo inteiro você convive com muitas possibilidades musicais. Você está ouvindo, ao mesmo tempo, Chico Buarque, funk, sertanejo, e tudo ali faz aquela paisagem sonora. Então, eu queria que as pessoas pudessem conhecer o morro, entrassem no morro e tivessem uma experiência que era a experiência que eu tinha, né, que não era uma experiência como as pessoas apresentavam, né? Foi falado muito aqui, por exemplo, quando a gente se descobriu como negra, né, e quando a gente teve esse entendimento. Eu sempre me entendi como negra porque eu sou de uma família negra, né? As pessoas da minha família são pessoas de pele retinta, na maioria, né? Eu tenho pele um pouco mais clara, mas todos os meus primos, tios, são pessoas de pele retinta. E essa percepção sempre me foi presente, mas eu acho que a diferença existe é que o olhar, né, a construção que as pessoas fazem sobre o que é ser negro, que era diferente. E eu não me reconhecia nessa forma como as pessoas construíam e diziam dessa negritude, né? E eu sempre pensei, não, eu quero escrever sobre esse lugar, sobre o que eu sou, a partir da minha experiência, da minha vivência e do que eu acho que é belo nessa vivência, o que eu acho que é belo nessa história. E acho que a literatura foi muito fundamental para mim nesse sentido, porque foi na literatura, eu lembro que a primeira vez que eu li Lima Barreto, Clara dos Anjos, foi uma coisa espetacular na minha vida, né? Entender como aquele personagem do livro ele transitava por diferentes lugares. Ele era uma pessoa muito benquista, admirada no local dele de origem, e quando ele ia para outros lugares, ele passava a ser visto de uma forma preconceituosa ou diminuída, né? Então, a literatura ela me deu armas, ela me deu palavras para entender muito o meu lugar no mundo. E eu decidi que era por meio da escrita que eu poderia fazer diferença nesse mundo, né? E, pulando bastante tempo, assim, né, eu falo rapidamente do meu segundo livro, que é uma grande alegria ter escrito, que é o perfil biográfico da Maza, Maria Mazarello Rodrigues, que é uma pessoa importantíssima para a literatura brasileira. Ela fundou, na década de 80, uma das primeiras editoras negras especializadas em publicar poetas, principalmente poetas e autores negros. E Maza, ela tem, entre as milhões de qualidades que ela tem, ela é baixinha, ela é muito brava, ela é maravilhosa, mas dos grandes feitos da história dela, ela foi a primeira pessoa a publicar Conceição Evaristo. E esse livro aqui, inclusive, tem a apresentação da Conceição. E o meu terceiro livro, que foi escrito em coautoria com 2 colegas jornalistas do coletivo de jornalistas negros que eu faço parte, ele fala da lei de cotas, né, especialmente dos 10 anos da lei de cotas. Como eu disse, eu sou jornalista, eu trabalhei por muitos anos, né, no maior jornal de Minas, o Jornal Estado de Minas, inclusive tenho boas lembranças com o Dr. Carlos Starling aqui, né? Na época da pandemia, eu ligava para ele todo dia, entrevistava, né, o Dr. Carlos. E cobri muito, né, a questão da implementação das cotas raciais nas universidades, principalmente pelo viés das fraudes. E eu sempre avaliei que era necessário olhar para essa lei, entendendo qual era o impacto real dessa lei na vida das pessoas, que tipo de revolução as cotas representam para o Brasil. E a melhor maneira de falar sobre isso é contando a história de pessoas que foram e estudaram pelas cotas raciais. Então, de alguma maneira, a memória sempre atravessa todos os meus textos, as minhas escritas. As pessoas, às vezes, me perguntam, por que você escreve? Por que a gente escreve? Eu sempre gostei de ler, de ouvir histórias. E teve um determinado momento, a hora que você estava falando, Ana, eu me lembrei, teve um determinado momento na minha vida que eu falei assim, se alguém
escreve, se alguém gosta de ler histórias, alguém tem que escrever. E por que não eu? Entende? Eu me fiz essa pergunta quando eu tinha 8 anos de idade, você falou, eu lembrei, e eu me atrevi a escrever meu primeiro romance, que se chamava Mil Aventuras no Mundo Perdido. Então, era uma história que se passava lá nas Guianas, no Planalto das Guianas, e então tinha um mundo perdido lá. Depois eu vim descobrir que o Conan Doyle também tinha escrito um romance lá, mas que passa naquela região. E depois eu vim evoluindo a escrita, tentando escrever, e aí, quando tinha lá 12, 13 anos, eu ganhei um prêmio, depois ganhei outro prêmio, e até que depois eu fui cuidar da vida, formei em engenharia, e depois, num determinado tempo, eu peguei e falei assim, pô, se eu estivesse fazendo isso, sendo engenheiro, e morresse hoje, eu estaria feliz? Cheguei à conclusão que não estava. Aí chutei o balde. Aí voltei para a minha escrita, voltei para escrever, e eu publiquei, então, vários romances, eu tenho 26 livros publicados, e sempre procurando isso, procurando quem somos nós hoje. E eu gosto de, quando escrevo uma história, escrevo um romance, eu gosto muito do romance, ensanduichar várias histórias. Então, você pode ler uma história como se fosse um romance policial, uma coisa assim, e no meio tem outras histórias. Eu procurei, através dos meus romances, explorar os limites do romance dentro do momento atual, que é aquela minha busca constante. Eu viajei para o passado através de um romance que eu escrevi sobre o primeiro bispo de Minas Gerais, em 1745, então eu pesquisei aquilo tudo, inclusive refiz todo o trajeto dele. Ele era bispo em São Luís do Maranhão e veio para Mariana. Eu refiz todo o trajeto, eu andei a pé, eu andei de ônibus, eu andei de barco, eu andei de mototáxi para chegar a um lugar que não tinha outro jeito, a cavalo, para poder recuperar todo o trajeto do bispo até de São Luís até Mariana. E depois fui a Portugal para pesquisar, para tentar trazer um bocado dessa coisa, da vida dele para as pessoas em geral. Tem um romance que se passa em 2492, que seria a comemoração dos 1000 anos, o Pastor das Sombras, que é o livro do bispo. Depois tem um romance que se chama Infinito em Pó, que se passa em 2492, que seria a comemoração dos 1000 anos da descoberta da América. Eu tento depois explorar a questão do best-seller. Hoje, então, eu escrevi um romance que chama O Ovo de Ádax. Eu escrevi um outro romance sobre as relações familiares, que se chama Adágio para o Silêncio, que até foi premiado no Jabuti. Escrevi um romance sobre uma família endógena perdida na Serra da Mantiqueira, que se chama Árvore dos Ossos, que, na verdade, não era um romance apenas sobre uma família que se destrói e se autodestrói. Era, na verdade, um romance que eu me fiz uma pergunta. Nós, seres humanos, temos três tipos de cérebro. O primeiro, que é um cérebro reptiliano, que fica aqui atrás. Depois vem o mesencéfalo, que é muito ligado à emoção. É a questão do mamífero. Esse cérebro já aparece só quando os mamíferos aparecem, porque quer dizer? Mamífero quer dizer que tem mama, portanto tem carinho, traz a cria para junto da pessoa. E depois temos a parte do córtex, que é uma evolução posterior. Eu me perguntei qual foi a parte mais importante para a evolução humana. O instinto do cerebelo, a parte mamífera ou a parte racional. Então, eu escrevi um romance que se passa numa família, lá na Serra da Mantiqueira, e você não vai perceber nunca que essa história que está por trás desse romance, porque ela é uma história minha íntima, então são essas camadas que eu escrevo. A outros romances que eu escrevi, por exemplo, a evolução dessa família, a evolução da família no Brasil,
sobretudo das matriarcas, o Brasil, e aqui, sobretudo em Minas Gerais também, nós temos um matriarcado bem despistado, e eu escrevi um outro romance sobre a morte de uma matriarca, então o romance inteiro se passa durante o velório da matriarca, e esse romance, essa história, é isso. Então, toda a minha literatura é essa busca de interpretar o meu tempo, esse tempo que ainda não existiu, esse tempo que pode ser um subsídio, quem sabe, para outras gerações. Porque os romances, muitas vezes, eles dizem muito mais de um tempo do que um tratado de história. Então, a questão da memória, já que nós estamos voltando aqui a ela, a literatura também é memória, igual vocês estão falando. Ela preserva tudo isso que nós estamos vivendo, ou que viveram, ou que nós estamos sentindo os efeitos agora. E isso, então, está na raiz da minha literatura. E aqui, nesse livro que eu estou lançando, eu percebo muita coisa desse momento atual que eu trouxe, inclusive a morte que está aqui, mas sempre sendo seguida pela vida. Inclusive, a epígrafe do livro diz o seguinte: o que eu aprendi sobre a vida pode ser resumido em 3 palavras: a vida continua. E é legal que, à medida que vocês vão falando, né, a gente vai formulando os pensamentos e pensando o que falar. Quando a Márcia fala o poder da literatura, né, o poder dos livros, ela me fez lembrar, aos 15 anos, eu li Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos. E aí, primeiro que eu me achei muito importante de ler um livro com 2 volumes, né, um livro enorme. E aí, de repente, eu lendo, descubro a palavra pederasta. E, claro, não sabia o que significava. E aí fui correndo no dicionário para descobrir o significado. E aí, de novo, eu fiquei me achando tão importante, porque eu tinha certeza que na minha turma eu era a única que sabia o significado dessa palavra. E aí passei dias assim, pensando de que maneira, né, construir uma frase, um diálogo, que eu pudesse falar essa palavra. Nunca aconteceu. Mas até hoje eu nunca pude falar essa palavra numa frase. Mas é isso, né? Porque essa questão, o racismo, né, faz com que a gente crie estratégias para sobreviver ao racismo, sobretudo no espaço escolar. E não é à toa que meu livro o livro mais recente chama Sobrevivendo ao Racismo. Então, os livros, a leitura, o saber, desejar ser uma garota inteligente, foram estratégias que eu criei, né, para poder sobreviver àquele ambiente tão hostil. E uma coisa que eu tenho que falar, que não posso deixar de falar, amanhã de hoje, a entrega do prêmio foi super emocionante, né? Acho que foi um ponto alto aqui do evento. Mas, logo em seguida, a Conceição, na palestra dela, na mesa dela, falou que, quando ela estudava, tinha sempre as crianças que ganhavam as medalhas. E hoje eu não vi nenhuma criança da minha cor e da cor da Conceição Evaristo ganhar a medalha. E ano passado também não tinha nenhuma criança da minha cor e da cor da Conceição Evaristo ganhando a medalha. Então, como que a gente precisa, né, pensar de que maneira que essa trajetória não seja marcada por tantas ausências? E quando o Luiz Gifone fala, né, por que eu escrevo, eu gostei desse questionamento. Por que eu escrevo? Porque eu desejei muito isso, porque eu fui atrás disso, porque me afirmar como escritora ressignifica o meu lugar no mundo. E por que eu escrevo? Porque eu sonho, eu desejo que, por meio da minha escrita, eu possa também sensibilizar as pessoas em relação ao racismo, sensibilizar as pessoas em relação ao que tem sido
a nossa trajetória, a nossa existência no mundo, nesse país. E de que forma escrevo? Escrevo também por meio de cartas, né, que por si só já é um gênero que tem muito a ver com essa coisa da sensibilidade, do afeto. Então, eu vou ler para vocês um trecho aqui de uma das cartas que eu escrevi, uma carta para Renata. Renata foi uma mãe, né, que, em 2019, teve que retirar a filha dela da escola, uma escola privada, em razão da violência racista. E aí, mesmo sem conhecê-la pessoalmente, eu resolvi escrever essa carta. A carta é dirigida para a Renata, mas também diz justamente dessa memória, né, dessa experiência de menina negra na escola. Então, eu vou ler um trecho para vocês. Ouro Preto, 15 de julho de 2019. Querida Renata, há tempos desejo lhe escrever. O correr dos dias me impediu de fazê-lo antes. Espero que ainda esteja em tempo de abraçá-la, de prestar solidariedade a você e a sua filha. Acompanhei com muita tristeza e indignação o episódio em que você se viu obrigada a tirar sua filha de uma escola da zona sul do Rio de Janeiro por causa da violência racista que ela vinha sofrendo. Escrevo para que vocês saibam que não estão sós. Escrevo por saber exatamente o que sua filha passou. Em 1993, eu tinha praticamente a mesma idade que sua filha tem hoje. Estava na 3ª série. Eu vivia amedrontada pela Cristiane, que era 3 anos mais velha do que eu. Todos os dias, ela me chamava de macaca. Durante o recreio, na hora da saída, o tempo inteiro. Nas aulas de educação física, bastava que eu tocasse a bola para que ela imitasse sons e gestos que lembravam chimpanzés. A perversidade era tamanha que a Cristiane me chamava de macaca até na hora da oração do Pai Nosso, que rezávamos antes do início das aulas. Por muito tempo, mantive tudo isso em segredo, até que um dia não aguentei mais. Contei para minha professora o que estava acontecendo. Na sala de aula, Nazaré pediu que eu me colocasse diante de todos os alunos. Senti uma angústia imensa. Era como se eu soubesse que algo de ruim iria acontecer. Eu não estava enganada. Nazaré me pegou pelo braço e disse: olhem bem para a Luana. Vocês acham que ela se parece com uma macaca? Um abismo sem fim se abriu sob os meus pés. A sala foi tomada por um barulho ensurdecedor. Segurei o choro. Chorar naquele momento tornaria as coisas ainda mais difíceis para mim. Não consegui encarar a turma. Olhando para o chão, ouvi gritos, batidas nas carteiras, gargalhadas e, mais uma vez, sons que remetiam a animais. Nazaré, que era dada a gritar, pedia aos alunos que ficassem em silêncio, sem sucesso. Nada era capaz de fazer com que meus colegas refletissem sobre o que se passava dentro de mim naquele momento. Nazaré deu o último grito: Luana, volte agora para o seu lugar. E eu, que era a vítima, fui culpabilizada pela algazarra que tomou conta da turma. Estávamos na aula de matemática. Aprendíamos a tabuada do 3. Na tentativa de apagar o que acontecera, comecei a fazer contas de multiplicação mentalmente. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Fiquei tão desnorteada que não conseguia avançar. Então, eu começava tudo de novo. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Até que desisti. Depois daquele dia, eu que tinha excelentes notas na disciplina, não consegui mais ter o mesmo rendimento de antes. Ainda hoje, fazer contas simples é um verdadeiro suplício para mim.
Esse relato da Luana, né, é um relato tão comovente e ele demonstra como a escrita ela é potente, né? E como eu fico até emocionada também, como a escrita pode ser esse lugar de cura, né, Luana? Porque quando a gente escreve, né, quando o Gifone falou por que a gente escreve, eu fiquei aqui pensando por que eu escrevo, gente, né? E tentando buscar onde nasceu essa vontade da escrita. E me veio uma lembrança também de infância, que foi uma redação. Quando eu era muito jovem, eu escrevi uma redação. Eu não lembro exatamente qual era o tema, mas eu escrevi uma redação que eu consegui conversar com Deus. E, para conversar com Deus, eu criava toda uma estrutura, uma escada, um horário para falar com Deus, tudo para que essa conversa pudesse acontecer. E quando eu acho que eu me dei conta que, por meio da escrita, eu poderia criar mundos infinitos, né? Eu poderia estar em lugares que eu nunca estive, eu poderia, inclusive, criar lugares que não existem. Eu acho que a escrita passou a fazer parte da minha forma de expressar, né, da minha maneira de lidar com o mundo, né? Então, todos os meus sentimentos, tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu sei da vida, passa necessariamente por um texto. Às vezes eu estou muito confusa sobre uma situação, sobre um momento, né, sobre uma questão, e é na escrita que eu resolvo essa angústia, né? Ou é lendo algum texto que vai me dar alguma possibilidade de compreensão de um mundo que até aquele momento eu não compreendia. Então, assim, já bem adulta, quando eu li a Judith Butler, né, quando ela fala do queer, aquilo para mim foi uma revolução, porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado sobre essa existência, nunca tinha pensado sobre essas possibilidades, e aquilo ali ampliou tanto a minha compreensão do mundo, a minha possibilidade de relacionar com outras, né, com a alteridade, com a diferença. E a escrita, então, ela sempre funciona um pouco assim para mim, né? É o lugar onde eu consigo resolver angústias, coisas que me deixam absolutamente apavorada. Eu estou vendo aqui o Guilherme aqui na primeira fila. Na eleição do ano passado, eu fui no lançamento do livro dele lá em Belo Horizonte, né? Eu estava muito angustiada, falando, ai, meu Deus, o que será de nós, do Brasil? E ele fez um livro muito bacana, eu esqueci o nome agora, porque... Sem margem. Sem máscaras, é isso mesmo, sem máscaras. E porque eu tive 4 Covid, gente, então minha memória já foi. E foi tão importante essa leitura, né, para me trazer uma tranquilidade, uma compreensão do nosso país naquele momento, saber que a gente tinha pessoas que estavam, de fato, preocupadas ou imbuídas na construção de um país que fosse diferente, com possibilidades outras, né? E assim, eu posso falar de milhões de exemplos em que a escrita, de alguma forma, me revelou um mundo, e a gente pode dizer, de certa forma, como a escrita nos salvou também, né? Quando você consegue colocar ali angústias, questões, transformar e elaborar isso, né? Então, Luana, eu já vi você lendo essa carta em outros momentos, e todas as vezes eu fico muito emocionada, e você também, né? Porque eu acho que tem esse poder, né, de tratar das questões mais profundas que a gente tem, né? E, às vezes, a escrita, a literatura em especial, ela até nos atravessa de uma forma que a gente nem quer e nem espera, né? Então, muitas vezes, a gente coloca ali no texto algo que a gente ainda
nem tem a compreensão exata do que é aquilo, né? Por isso, muitos livros eles são como que profecias de algo que vai vir. Eu não sei exatamente por que isso acontece, talvez seja Exu, né? Eu acredito, mas alguma coisa que atravessa ali, que faz da escrita uma coisa que, para mim, a escrita é como o ar que eu respiro, sabe? Eu não sei me ver nessa vida, senão por meio das palavras. Quando a Luana fala da memória, essa memória difícil que ela relatou nas cartas, eu também viajo nas minhas memórias e procuro também colocar nos livros. Não são memórias tão duras quanto as que ela teve, mas realmente traz a memória. E eu alio isso, quando eu escrevo, a observação, a capacidade de observar, que eu acho que tem uma capacidade boa de observação, porque, às vezes, um único olhar, para mim, inspira um conto. O olhar de uma pessoa, o jeito que aquela pessoa está olhando, ela me dá uma história, que ela está revelando uma história naquele olhar, no corpo, no modo que o corpo está da pessoa. E isso me traz inspiração, ou pelo menos me traz uma reserva de mercado, vamos dizer assim, para futuras histórias. Então, eu acho que essa capacidade de observar é extremamente importante, e capacidade de ouvir também as pessoas para trazer sempre história, porque é sempre o outro que nos traz. Evidentemente, tem essa coisa que você falou da criação. Tem muita coisa que é criação pura, entende? E aqui nesse livro tem muita criação pura. Mas são 26 livros que você tem, 26, né? E então tem coisa nova, mas de criar. Inclusive, eu vou ler um trechinho de um conto daqui, que a inspiração inicial aconteceu aqui no Triângulo, não em Araxá, mas aqui no Triângulo. E então a gente estava eu fui com a minha mulher num velório, e lá no velório tinha uma pessoa que passava pão de queijo o tempo todo no velório. E eu vi que uma menina que estava lá no velório já estava assim cheia de pão de queijo. Então eu escrevi um conto que se chama Pão de Queijo, que é a história dessa menina que está no velório da mãe. Então ela está no velório da mãe e acontece o seguinte: tio Zé chegou, fico feliz. Amo meu tio, meu favorito numa dúzia de um lado e de outro da família. É o irmão mais novo da mamãe, sempre brincou muito comigo, quando me via, me levantava e rodopiava até a cabeça ficar zonza. Hoje a gente toma sorvete no shopping toda sexta-feira, depois da aula, e ri de tudo, me chama de princesa desde que eu era menina. Mas ele me ignora e vai depressa falar com o tio Marcão, o mais transtornado dos parentes, soltador igual aqueles sapos que não tomam ar entre um coachado e outro, e só fica alisando o cabelo da mamãe sem parar, de olho atravessado para mim. O olhar dele me dá um pouco de medo. Arrumou um amor diferente que não é amor. É uma coisa mais funda, vem de onde o amor desama. O tio Zé agacha no ouvido do tio Marcão. Eu dobro a atenção, redobro. Sou muito curiosa, a mamãe sempre fala, e diz que isso é bom. Se ninguém fosse curioso, a gente ainda vivia na idade da pedra. Tudo ok, Marcão. Deu trabalho? Não. 38? Na cabeça. Seguro? Seguro. Depois a gente conversa. Você me conta o resto. Estou preocupado com a marquesa sem pai nem mãe. Com a princesa sem pai nem mãe. Preocupa não. A gente junta e acaba de criar ela. Nosso sangue. E eu, quando eles descobrirem? Ah, fica calmo, Zé. Calmo, viu? Finge que nada aconteceu. Tudo dura uma semana nesse mundo de Deus. Só a morte de nossa irmã é para sempre. Tio Marcão acaricia a mão da mamãe por baixo do filó.
O filho da puta mereceu, diz tio Zé, que me olha como se eu não existisse. Se mereceu. Matar a esposa para pegar dinheiro para crack. Puta que pariu, puta que pariu. Nossa irmã, Zé. Nossa irmã morreu por conta de crack. Não dá para acreditar. Não posso acreditar. Não vou arrepender nunca. Você vingou nossa família. Fica tranquilo. Tio Zé levanta, passa a mão no cabelo da mamãe, beija a testa dela, faz o sinal da cruz e vem me abraçar. Fala, princesa, princesa querida, te amo, minha fofa, tudo vai ficar bem, sempre vou estar do seu lado. Ele não para de repetir essas coisas. Me aperta com tanta força que eu tenho vontade de pedir para parar. Ele insiste, princesa, princesa, minha querida. Chora tanto que eu percebo as lágrimas no meu pescoço. Eu afasto o chorão. Seu olhar tem ternura, mas não tem mais amor. Eu também esfrio e esquento. Se pudesse, se tivesse coragem, eu dava 3 tiros nele. 38, na cabeça, igual ele falou. A moça do pão de queijo chega e me fala, você quer mais um pão de queijo, querida? Não quero não, eu grito. Estou cheia dessa bosta de pão de queijo, cheia. Todo mundo me olha como se eu tivesse matado alguém. Eu vou pedir licença para ler um trechinho também, posso? Claro. Como eu falei no início, eu tinha falado da minha avó, e olha que coisa linda quando o Marcelino chegou. Eu queria muito que você ouvisse esse conto, Marcelino. Chama Laço de Fita, do meu livro Morro do Papagaio. Minha avó era absolutamente deliciosa em sua avareza e nos estranhos costumes. Natural da cidade de José de Melo, Nova União, tinha altura mediana, ancas largas e seios fartos. Quando a conheci, seu corpo já era de vó, mas a cintura era bem marcada, demonstrando quanto havia sido bonita na juventude. Alguns aspectos de sua personalidade eram tão fortes que contribuíram para que eu moldasse o meu caráter, ainda que inconscientemente. A fama da minha avó era conhecida em toda a vizinhança. Quando queria chamar alguém de sovina, logo evocavam tia Nascinha, como era carinhosamente chamada por todos. Não me lembro de tê-la visto pedir dinheiro emprestado. Muito pelo contrário, nunca lhe faltavam moedas. As notas ficavam junto ao coração. Antes que pensem mal da minha avó, esclareço que ela confeccionou uma bolsa e a costurou no sutiã, onde guardava todas as notas. Ela não tinha hábito de comprar fiado, mas foi freguesa de vendedores ambulantes que passavam de casa em casa, oferecendo roupas de cama, mesa e banho em suas prestações. No final das contas, os juros dobravam o preço da mercadoria. Durante toda a vida, ela comprou esses produtos para preparar o enxoval da primeira filha que se casasse. Sonho não realizado, mas que vai ser realizado porque eu vou me casar no dia 27 de julho, a neta. Uma vez, então eu estou atualizando o livro, vai sair uma reedição, tá, gente? Uma vez encontrei um daqueles mascates, de quem já não me lembrava mais. Ele disse ter lamentado muito pela morte da minha avó, que fora sua cliente por 20 anos. Confessou que, durante esse tempo, ela jamais havia atrasado uma só prestação. Nas suas transações, era minha tarefa observar se os vendedores procediam corretamente, abatendo as prestações pagas no carnê de papel cartolina rosa ou verde bebê. Mas eram as esquisitices da minha avó, contrariando-me muitas vezes, que fizeram dela uma das pessoas que mais amei, que amei tão profundamente que mal me dei conta desse sentimento quando fiquei longe dela. Compradora assídua da telecena, do carnê do baú da felicidade, ela me pedia para conferir os resultados semanalmente e depois me acusava de ter olhado errado.
Se não era ganhadora do prêmio do Silvio Santos, na certa, isso decorria da minha má vontade de checar os números. Então, gente, já estamos caminhando para o final. Que pena. Achei que estava tão... tão bom. Então, só para encerrar, não vou me alongar, mas ouvindo a Márcia contar histórias do Morro do Papagaio, né, que é uma favela, uma das maiores de Belo Horizonte, como a Márcia falou, então me vem a questão de pensar nesses territórios também no lugar da potência, né, da arte, da literatura, do sonho. E aí, por que eu estou lembrando da palavra sonho e ao pensar, né, em um território como o Morro do Papagaio? Ao longo de toda a minha trajetória como educadora, né, como professora de educação básica, eu trabalhei justamente em vários morros do Papagaio. E aí, de repente, em uma dessas aulas, né, eu, professora de história, um aluno vira para mim e fala assim: professora, para que eu vou estudar ciências se eu vou trabalhar em obra? Então, foi uma pergunta que me atingiu, lembrando aqui do Adão Ventura, o poeta Adão Ventura, como um soco. Porque eu fiquei muito impactada de uma criança de 11 anos já ter tanta convicção de que ia trabalhar em obra, né, que ia ser servente de pedreiro, essas profissões assim, que a gente sabe o valor delas, mas a gente sabe que quem as exerce vive, né, muitas vezes, uma situação de vida precária. Então, voltei para casa imbuída de responder essa pergunta, não só para o Marcelo, né, o aluno que fez, mas para toda a turma. E aí, na época, viralizou na internet a história do Fábio Costantino, que é um rapaz, um adolescente, né, que foi aprovado em primeiro lugar no vestibular de medicina da Federal do Rio Grande do Norte. E aí eu falei, já sei, eu vou levar a história do Fábio Costantino para a sala, né, para que esses meninos e essas meninas possam se inspirar. E por que eu quis levar a história do Fábio Costantino? Porque o Fábio, assim como a maioria dos meus alunos, era um menino negro, filho de trabalhadora doméstica, e o pai trabalhava em obra. E aí discutimos, inclusive, porque, né, a Márcia escreveu um livro sobre cotas, mesmo com as cotas, histórias como do Fábio Costantino ainda são difíceis de acontecer, por isso que viralizam quando acontece. E aí discutimos, debatendo, não sei o quê, sempre longe desse lugar da meritocracia. E aí, ao final, quando eu peço para cada um registrar o que aprendeu com essa história do Fábio Costantino, o Marcelo responde: eu aprendi que a pobreza não pode tirar da gente o direito de sonhar. Então... Obrigada. Então, né, a gente sabe que o momento ainda é muito difícil, o momento pelo qual o país atravessa, mas que encontros como esse, eventos como esse, as imagens que nós testemunhamos aqui na manhã de hoje, não tire de cada um de nós o direito de sonhar com dias melhores. Obrigada, gente. A literatura faz a gente sonhar, mas a literatura também tem um outro aspecto muito importante, que é a correlação ao cérebro. Eu só gostaria de deixar esse recado para vocês, de minha fala a mais importante. Leiam. Leiam. Porque o cérebro não sabe o que é realidade e o que é ficção. O cérebro aprende com a ficção. E quanto mais ficção a gente lê, melhor funciona o cérebro. O cérebro cria circuitos neuroniais através da leitura. E há muitos casos em que as pessoas idosas com Alzheimer se
só tenha atividades básicas graças a esses circuitos que foram criados pela leitura. Existem dezenas de estudos sobre isso, de modo que, para encerrar, eu só digo o seguinte: leiam, 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 leiam tudo, leiam sobretudo ficção. Ficção é o melhor remédio para o cérebro. Eu digo que leitura é uma questão de saúde pública. O governo, todos os governos deverão ter a leitura como saúde pública e também como uma questão de saúde econômica, porque nenhum país vai para frente se não tiver bons leitores. Entende? E todos os países que foram para frente, e estão indo para frente, têm bons leitores. Nós ainda não temos. Ontem até, inclusive, aqui foi citado o resultado do último teste de PISA, e realmente nós estamos lá nos primeiros lugares, mas de baixo para cima. Portanto, leiam. Apenas isso de toda a minha fala. Leiam. Obrigado. Gente, como o tempo já está estourando, eu não vou falar muita coisa, só agradecer mesmo a todos que vieram aqui assistir. Para mim foi uma coisa muito importante, foi a minha estreia aqui no FLI. Então, muito obrigado a todos. Se alguém se interessar pelo meu livro, ele está sendo vendido ali na livraria Araxá, lá na entrada. Obrigado.